Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 2, Vitória 0. Até que enfim, o Flamengo estreou nesse pós-Copa do Mundo, vinha de 3 jogos horríveis e hoje fez um bom jogo, controlou o jogo do início ao fim, mandou no jogo, não deixou a bola com o adversário. Gostei muito da nossa marcação alta, linha defensiva alta, um pós-perda muito bom também. Flamengo perdia a bola, os jogadores já encaixavam essa marcação pós-perda, bem feita, bem organizada, coisas que a gente infelizmente não viu nos 3 primeiros jogos pós-Copa do Mundo. Acho que individualmente o time também jogou bem. Falta para esse time do Flamengo aquele acabamento final na jogada, seja o último passe, seja a finalização, seja aquela última tomada de decisão. A gente peca um pouco nisso. Tivemos um volume de jogo, uma posse de bola muito acima do que do adversário e vencemos por 2-0, mas poderia ter sido mais. Então fazer uma análise assim é confortável pra gente, é o que a gente quer. O Flamengo venceu, controlou o jogo, poderia ter feito mais. E isso é o que a gente espera de um elenco desse, de um time desse. Acho que hoje o Flamengo mostrou como a gente quer que ele jogue, É um time de posse de bola, sufoca o adversário, não dá chance. Principalmente no primeiro tempo, o Vitória não conseguia sair de trás, porque o Flamengo encaixado no campo do adversário, ganhando todas as segundas bolas. Gostei também como o Vitória estava encurralado e também o Vitória não veio para sair para o jogo, ficou mais defensivo. E hoje em dia é difícil você enfrentar um adversário que fica todo lá atrás, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu movimentar bem a bola pelos lados, conseguiu trabalhar pelo meio de campo ali, próximo à entrada da área. Então o Flamengo não ficou em nenhum momento o time de uma jogada só, Isso é importante também para tentar furar essas defesas que ficam bem retrancadas contra a gente. Uma coisa que eu sinto falta no Flamengo é um poder de decisão maior, principalmente dos pontas. No caso, hoje o time entrou com Carrascal e Samuel Lino. Samuel Lino, na minha visão, fez uma boa partida, porém falta o que o Bruno Henrique tem, o gol, sabe? Esse segundo gol do Bruno Henrique aí, eu acho que do elenco do Flamengo, dos pontas, só ele entrega esse tipo de jogada, só ele entrega gol. No mano a mano, em velocidade, 1 contra 1, cortou para a esquerda, bateu de esquerda, indefensável, um golaço. Então, é isso que o Flamengo precisa melhorar para mim. Entregar mais gols, os pontas, Mas assim, é um detalhe que essa temporada agora, a janela fechou, é esse elenco que nós temos. Aproveitar aqui para fazer um parênteses. Para ser sincero, eu não acompanho mais, não tenho mais paciência de acompanhar a janela de transferência aberta, porque hoje em dia, principalmente no Twitter, é muita gente, falando e não tem informação concreta. Eu vejo, principalmente aquele Caê Mota que tem as informações concretas que traz. Então assim, o Flamengo não fechou com o Almada, ele preferiu jogar no River Plate, tudo bem, e também seria um bom reforço para o Flamengo e tal, mas não sei se valeria esse dinheiro todo que o Flamengo estava disposto a pagar, Bateu no teto, o Flamengo recuou. Falando desse negócio de teto orçamentário, também achei importante, quem me acompanha aqui sabe, eu achava que o Luiz Henrique seria uma contratação melhor que a do Almada, justamente por entregar mais assistência e mais gols do que Luiz Araújo, Plata, Carrascal e Samuel Lino. Eles seriam, na minha visão, titular ali pela direita. Mas aí o time da Rússia, o Zenit, pediu 35 milhões de euros. O Flamengo estava disposto a pagar até 25 milhões de euros. Então o Flamengo se retirou da negociação, o que eu acho certo, Não é porque você tem dinheiro que você vai pagar por um jogador mais do que ele vale.
Então, nesse ponto eu concordo com a diretoria do Flamengo, não concordo com a manutenção do Boto, mas isso aí é assunto para outro momento. Voltando a falar do jogo, o Flamengo domina o jogo todo, como eu já disse. No segundo tempo ali, depois dos 24 minutos, o Vitória, em determinado, um pequeno espaço do jogo, fica mais tempo com a bola. Flamengo dá uma respirada, abaixa um pouco as linhas de marcação. O Vitória fica mais tempo com a bola. E o adversário ficando mais tempo com a bola, obviamente vai levar algum perigo ao nosso gol, mas também foi uma coisa momentânea. O Flamengo não ficou encurralado pelo Vitória, foi coisa de 3, 4 minutos. Acredito que para o time também dar uma respirada, porque hoje o Flamengo marcou muito bem o adversário e é difícil você aguentar essa marcação mais de 90 minutos, né? Então, aí o nosso técnico, Leonardo Jardim, fez as substituições, eu achei corretas as substituições. Paquetá entrou bem, acho que no time de quarta-feira contra o Cruzeiro, é o Paquetá na direita no lugar do Carrascal. Carrascal que eu ainda vou conseguir ver o Carrascal terminar uma jogada, seja fazendo gol ou dando uma assistência precisa. Eu tenho fé de que um dia eu vou ver ele fazer pelo menos uma vez antes dele sair do Flamengo, que ele consiga terminar uma jogada, seja em gol, seja em assistência, porque, nossa, é muito difícil, né? Mas aí entra Paquetá, entra o Plata, entra o Everton Araújo, entra Bruno Henrique. Então, um elenco do Flamengo bom, mesmo não tendo conseguido trazer ninguém nessa janela, como eu já disse, os empresários, né, principalmente em relação ao Luiz Henrique, aumentaram muito o valor dos jogadores. Mas acredito que com esse elenco, o Paquetá, na minha visão, é peça-chave para essa reta final aí de temporada do Flamengo, afunilando Libertadores, Brasileirão também. Acho que se o Paquetá voltar bem, pode ser muito importante ali, fazendo o falso ponta-direita, né? Samuel Lino, desde que voltou da parada da Copa, vem jogando bem, falta acertar mais um pouquinho ali o acabamento da jogada. O Pedro, a bola tem que chegar para ele, quando chega ele vai fazer o gol. Arrascaeta retomando, né? Acho que o ritmo de jogo dele, jogou bem hoje, se movimentou. E o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? E temos o nosso Bruno Henrique, que nasceu. O Bruno Henrique nasceu para ser nosso ídolo da nação rubro-negra. E o Bruno Henrique entrega gol. Então, acho que também o Bruno Henrique é importante para essa nossa reta final aí, mesmo vindo do banco, certo? Acho que ele é importante. Queria falar, antes de terminar, especificamente sobre o Léo Ortiz. O Léo Ortiz qualifica demais a nossa posse de bola, sabe? O Vitão não é um mau zagueiro, mas é um zagueiro muito mais rebatedor, muito mais de tirar a bola do que de saber quebrar a linha de passe, saber se posicionar, achar um passe diferente. Então, acho que o Flamengo sentiu muita falta do Léo Ortiz nos 3 primeiros jogos pós-Copa do Mundo. O Léo Ortiz se posiciona bem, tem uma visão de jogo excelente. Ele e o Léo Pereira é um entrosamento muito bom, certo? Então, acho também que a volta do Léo Ortiz hoje ajudou para essa excelente partida do Flamengo. Sem falar de Pulgar, mete um golaço. E outro que eu acho que é fundamental para o Flamengo é o Pulgar, né? Jorginho também jogou bem, ainda está errando alguns passes, mas o Jorginho é o nosso termômetro ali do meio de campo, faz o time jogar. Ayrton Lucas, eu critico bastante o Ayrton Lucas, acho que, né, pela desatenção dele, mas torço muito para o Ayrton Lucas subir de produção. Quem dera se o Ayrton Lucas agora, nesse resto de temporada, voltasse a ser o Ayrton Lucas da época do Tite, que ele chegou até na seleção brasileira. Se o Ayrton Lucas subir de produção, acho que é um jogador muito importante. Achei um erro o Flamengo renovar contrato com o Alexandro. O Alexandro não aguenta mais, sabe? O Alexandro não aguenta, não tem mais intensidade, não tem mais o ímpeto de jogo, ele sente muito os jogos. Longe de falar que o Alexandro é ruim jogador, é um grande jogador,
porém ele não aguenta mais. A parte física dele, que é muito importante para o estilo de jogo dele, tá muito ruim, tá? Então espero que o Ayrton Lucas jogue bem, atento, volte a jogar bem, porque eu acho que ele, voltando a jogar bem, vai dar mais opções pra gente do que o Alexandre. Valeu, pessoal. Então agora, quarta-feira, é um jogo contra o Cruzeiro, jogo difícil contra a Libertadores, mas acredito que o Flamengo possa fazer um jogo bom, desde que jogue da mesma forma que jogou ontem. Se o Flamengo for pro Mineirão para deixar a bola com o Cruzeiro e jogar só de contra-ataque, nós vamos perder o jogo. O Flamengo tem que entrar do primeiro ao último minuto lá no Mineirão, marcando alto, linha defensiva alta, né, marcação encaixada, pressão pós-perda, bem organizada como foi hoje, e quando a gente tiver a bola, a gente consiga acabar melhor as jogadas. Valeu, pessoal. Saudações do Brunegra, abraço e até a próxima.